acho que tinha mais gente aqui, né? Esperar só um pouquinho, tá? Esperar só um pouquinho pra... que aí a gente já começa, tá? Vamos lá, gente, já começou já. Sério? São 2:02 já. Gente, boa tarde. Só um recado bem rápido, porque só em termos de organização do nosso conteúdo, na aula passada a gente estava vendo ótica, a gente veio então uma introdução à ótica, e a aula de hoje a gente vai fazer uma introdução a ondas. Que de certa forma está relacionado, né? Quando a gente está estudando ótica, a gente está fazendo o estudo do caminho dos raios de luz. Os raios de luz são, na verdade, uma onda eletromagnética. A gente não estuda exatamente quais são os fenômenos relacionados ao fato da luz ser uma onda eletromagnética. A gente não estuda isso em ótica, a gente estuda isso aqui nessa parte de ondas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou meio que pulando uma parte para que a gente possa ter essa introdução a esses dois assuntos antes de vocês saírem de férias, tá bom? E isso aqui, gente, é bastante importante porque cai muito no vestibular. Então, para quem aí vai tentar fazer alguns exercícios em casa durante as férias aí, é importante que vocês tenham essa noção. E aí, quando a gente voltar em janeiro, a gente volta com a parte de eletricidade, que também é extremamente importante, ok? Então, só para lembrar, na aula passada a gente fez aquela introdução à ótica, então a gente falou sobre alguns princípios da ótica geométrica. Só para lembrar dois casos que são bem importantes porque caem problemas relacionados a isso, que são ambos casos em que a gente tem que usar semelhanças de triângulos para resolver. E os dois casos tratam a respeito da propagação retilínea da luz. O que acontece? Formação de sombras, então você consegue relacionar o tamanho das sombras com a altura dos objetos por semelhança de triângulos, né? Então o que a gente está fazendo aqui, no caso, é pegar a altura de um triângulo dividido pela base, né? A altura Hzão pela base Szão. Isso é igual à altura do triângulo pequeno dividido pela base do triângulo pequeno, né? Então, estamos fazendo uma semelhança de triângulos aqui. E esse caso da câmara escura é muito parecido. Também por semelhança de triângulos, também tem a ver com o fato da luz se propagar em linha reta. A gente tem a formação de imagem aqui do outro lado da câmera, então a gente está fazendo essa altura que seria a base de um triângulo, visto assim, né? A gente está olhando um triângulo de lado, né? Então, a base desse triângulo é essa altura Hzão, dividida por essa, que seria a altura do triângulo, né? Seria o Dzão. Eu faço a mesma coisa aqui. Essa base dividida por essa altura. Então, Hzinho, só trocar aqui a letra que falhou, né? Ali é um L, que se refere ao comprimento da caixa, né? Às vezes vocês vão ver muito assim, distâncias com a letra L, porque é referência ao fato do comprimento dos objetos, em inglês ser length, né? Então length é comprimento, por isso que vocês vão ver tanto a letra L, ok? Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre ondas, vai fazer alguns exercícios. Estranhamente, nessa apostila tem pouca coisa sobre ondas, mas esse tema cai muito no vestibular, cai bastante no Enem, então é importante que a gente tenha isso. Bom, primeiro vamos imaginar esse desenho aqui que eu fiz como se fosse uma corda oscilando, tá? Como é que a gente pode imaginar isso? Vamos pensar que tem uma corda, a gente prende aqui na parede, eu seguro aqui com a corda esticada, e eu começo a fazer isso aqui, eu começo a oscilar a corda, né? Toda vez que a gente tem uma onda, a gente tem a oscilação de alguma coisa está perturbando um meio para fazer algo oscilar. No caso da corda aqui, é a minha própria mão que está perturbando para fazer a corda oscilar, certo?
Agora, uma coisa importante sobre onda é que a onda transporta energia para longe, sem transportar matéria. Por exemplo, se eu estou com essa corda aqui esticada e eu começo a mexer assim, cada ponto da corda anda, tipo, daqui para cá, na corda. Se eu estou só fazendo isso aqui, rapidinho. Isso, exatamente. Cada ponto da corda faz o quê? Desloca só para cima e para baixo. Mas se eu fizer isso, vocês vão ver uma ondulação na corda. Então, o que vocês estão vendo se propagar, na verdade, é a onda, sendo que cada ponto está oscilando para cima e para baixo. É meio que uma coisa sincronizada. O melhor exemplo disso é a ola que acontece nos estádios. Quando a galera está tipo, todo mundo sentado nas arquibancadas, a galera levanta em sincronia. O que acontece? Quando a gente vê isso, vocês já foram em estádio ver jogo de futebol? Gente, é muito legal. Até para quem não gosta de futebol, ir no estádio ver um jogo é muito bacana. Eu nem ligo muito para futebol e acho super bacana porque é tipo uma experiência sociológica, assim, sabe? Então, assim, é muito legal ver esse momento da ola. Você vê o estádio todo fazendo esse movimento, assim, tipo, e circulando o estádio, assim, esse movimento da onda, né? Aliás, o nome ola significa onda em espanhol, porque a primeira vez que teve essas manifestações nos estádios foi na Copa do Mundo do México, em 1986. Né? Mas, enfim, fatos inúteis à parte, o que acontece? Você vê as pessoas levantando e sentando. O importante de entender o conceito de onda aí é perceber que as pessoas no estádio, nenhuma teve que sair do seu lugar e ir para outro lugar para poder acontecer a onda. Então é simplesmente a questão da sincronia de todo mundo levantar e descer. E aí quando todo mundo faz isso um depois do outro, você tem esse movimento. É claro que aí no estádio as pessoas estão fazendo isso elas estão fazendo por conta própria, elas estão fazendo o movimento de forma deliberada. Quando eu pego uma corda e eu agito, o que faz esse movimento ser sincronizado? O fato de que cada pedacinho da corda está ligado aos outros. Então, se um pedacinho subiu, ele vai puxar o próximo pedacinho, que vai puxar o próximo, e assim por diante. Quando o pedacinho já está no topo e desceu, o fato dele estar descendo vai puxar para baixo os outros, né? Então tem essa sincronia. Mesma coisa quando acontece a ondulação num lago. O que acontece? Se eu bato aqui a mão numa região onde tem um lago, eu faço aquela ondulação na água porque eu perturbo a superfície da água e as moléculas de água elas estão totalmente ligadas umas às outras. Então, quando uma molécula vai para baixo, ela está puxando as demais, então faz aquele movimento ondulatório. Bom, e aí tem alguns parâmetros que a gente precisa saber a respeito desse movimento ondulatório. Primeiro, se é uma oscilação, uma onda tem a característica de ter ciclos nessa oscilação. Como é que é esse ciclo aqui? Nesse caso é fácil, é um movimento de subir e descer, certo? Então, um ciclo é completado quando, a partir de um ponto médio, você tem o ponto aqui da corda subindo até o alto, descendo, passando de novo para o ponto médio, chega até o ponto mais baixo e volta para o ponto médio. Isso é completar um ciclo. É quando faz todo o movimento até voltar ao que era antes. Ok? Então, cada ponto aqui está subindo e descendo de forma que isso se propaga para a nossa direita. Diga, Pedro. Esse ciclo que o senhor está falando, pode ser também uma corda rodando, tipo o senhor girando uma corda? Pode, por isso que a gente vai falar aqui da frequência, por isso que quando a gente fez as aulas de movimento circular, tinha frequência também. Porque um ciclo não precisa ser necessariamente... Toda vez que a gente tem um ciclo, não é que a gente tem necessariamente uma onda. Toda vez que a gente tem uma onda em física, nós temos ciclos, mas o contrário não é verdade, necessariamente. Então você pode ter ciclos de movimentos, né, de rotação, como você falou. Então, tem outras coisas que também tem ciclo, que aí pode ter frequência. O exemplo mais típico, que não seja onda, é o de movimento circular. E aí você completa um ciclo quando você
fez 360 graus. Aqui, completando o ciclo, a gente tem a grandeza da frequência. O que é a frequência? É a medida de quantos ciclos acontecem a cada unidade de tempo. Eu não escrevi aqui a unidade de tempo, eu escrevi segundo, que foi para colocar direto o que é o hertz, que é a unidade de frequência. Isso com certeza vocês já ouviram falar, às vezes tem aparelhos, né, tantos hertz, 60 hertz. O que é isso? O número de ciclos que acontecem em cada segundo. Então, se você tem um motor que funciona a 60 Hz, um motor elétrico funcionando a 60 Hz, significa que a oscilação elétrica que está acontecendo por dentro do circuito do motor é de 60 ciclos completados em um único segundo. Essa é a frequência. Quantos ciclos acontecem por unidade de tempo. Se for segundo, significa que é a medida em Hz. Aqui na lousa eu coloquei dois parâmetros diferentes. Eu não sei se dá para enxergar bem com essa cor aqui. Um vai ser o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância que eu vejo entre dois pontos do meu objeto aqui que está oscilando, entre dois pontos que formam um único ciclo. Então eu posso fazer, por exemplo, a distância entre duas cristas da onda. Crista é a parte mais alta da onda. Ou eu posso fazer a distância entre dois vales, que é a parte mais baixa da onda. Tanto faz, mas tem que completar um ciclo. Esse aqui é o comprimento de onda. O comprimento de onda é essa letra esquisita, tá? É como se fosse um Y de ponta cabeça. Essa letra é a letra lambda do alfabeto grego. Letra lambda, que representa o comprimento de onda. Tem também a distância que se refere... Bom, quando a gente está falando de sistemas oscilatórios dessa forma, a gente está falando de coisas que fazem a oscilação para cima e para baixo, né? Então tem a coisa da distância entre o ponto médio e o ponto máximo, ou o ponto médio e o ponto mínimo, tanto faz. Essa distância entre o ponto médio e uma das extremidades é a amplitude. A amplitude, ela de certa forma, ela está relacionada, vou adicionar aqui uma coisa, tá? Relacionada à energia da onda. Então, se eu pegar uma corda esticada e eu ficar mexendo aqui, fornecendo pouca energia para a corda, ela vai ter uma amplitude pequena. Agora, se eu ficar que nem louco aqui, batendo a corda aqui bem forte, vai ter uma amplitude maior, ok? Agora, embora a amplitude seja importante no que se refere a estar relacionada à energia transportada pela onda, a gente não vai ter uma fórmula para vestibular, para ensino médio, a gente não vai ter uma fórmula simples para relacionar a amplitude. Veja que essa fórmula aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, ela não aparece amplitude, ok? O período é meio que o contrário da frequência. O período é a quantidade de tempo que acontece em um único ciclo. E dá para relacionar essas duas coisas assim, ó, frequência igual a 1 sobre período. Claro que isso aqui você pode manipular matematicamente. Você pode falar que o período é 1 sobre frequência, tanto faz. Né? Uma coisa é a mesma, o significado é o mesmo. E, além disso, a onda como um todo se propaga pelo espaço. Então tem uma velocidade de propagação. Geralmente vai trabalhar com metros por segundo. Agora, a gente vai ver que a unidade depende um pouco das unidades de comprimento de onda e de frequência. Se você estiver, por exemplo, usando essa fórmula que relaciona velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência. Né? Essa é a chamada equação fundamental da ondulatória. Vou até colocar esse nome aqui, devia ter colocado em cima, mas tudo bem, coloca aqui embaixo. Essa é a equação tá bonita a música. Equação fundamental da ondulatória. Gente, essa formulinha é muito comum vocês terem que usar ela em questões de vestibular, ok? Ela é tão comum que é bom a gente conseguir decorar ela. Geralmente, as questões de vestibular não fornecem essa fórmula, você tem que decorar. Tá? Qual que é o jeito mais fácil de decorar?
tentar fazer aqui uma mnemônica com as letras, né? Então, o V de velocidade, né? Essa letra, vocês lembram qual que era essa letra mesmo? Essa letra esquisita? Lambda, né? E o F de frequência. Então, vocês podem pensar em uma frase bem nojenta e falar que essa fórmula do vem lamber ferida, ok? Para poder não esquecer mais a fórmula. Tem gente que pega a letra F e coloca com outras palavras, mais assim de baixo talão, né? Para a pessoa lamber outra coisa. Mas eu não vou falar isso aqui, vocês fica aí para a imaginação de vocês, tá? Então tem a fórmula aqui do vem lamber ferida, muito comum ter que usar essa formulinha para o vestibular, ok? Vamos ver exercícios disso então? Então vamos ver na página 129 o exercício 99 mesmo. Deixa eu ver se tem mais questões disso ou num outro capítulo. Estou achando estranho porque só tem uma questão de vestibular aqui. Eu acho que é assim mesmo. Vamos lá, gente? Vamos ver junto aqui essa questão. Estão com a apostila aberta. O pessoal aí no fundão também está com a apostila aí. Beleza. Então, o exercício da FEI. A gente tem o seguinte. Uma partícula realiza um movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples tem uma definição mais técnica do que é um movimento harmônico simples, mas para todos os efeitos, vocês podem entender que é simplesmente uma oscilação desse tipo, ok? Tipo da corda, né? Uma partícula realiza um movimento harmônico simples de acordo com o gráfico abaixo. Gente, o que a gente percebe aqui nesse gráfico? Vocês conseguem olhar para esse desenho e saber o que está acontecendo? Oi? Ele está sendo dividido. Mais ou menos. Vocês podem entender isso aqui como um pedaço desse desenho. Faz sentido isso? Pega um pedaço desse desenho, é isso aqui. Tudo bem? Ou seja, na prática, eles estão tirando uma foto da cordinha balançando. Ou então da superfície da água vista de lado, tanto faz. Tem que ser alguma coisa que oscila assim para cima e para baixo, beleza? E aí vocês veem até que tem uma distância, né, de 4 até menos 4 metros. Fixaram um ponto para ser 0, e aí para cima é 4, para baixo, para cima vai até o 4, para baixo vai até o menos 4. Qual é, em hertz, a frequência do movimento? Como que a gente vai saber frequência, gente? Será que vai ter que usar a fórmula? Mas falou alguma coisa aqui de velocidade, de comprimento de onda? Vamos pensar qual que é a definição de frequência. Frequência, número de ciclos por segundo. Nesse gráfico que vocês estão vendo na questão 99, vocês conseguem identificar quantos ciclos estão sendo descritos aqui nesse gráfico? Quantos? Um ciclo nesse gráfico. Um ciclo. E para completar esse um único ciclo, quanto tempo está demorando? Olha aí no gráfico. Aqui seria o 0. Aí depois vai para 1/4, 1 sobre 2, meio, né? 3/4 seria 0,75. E aqui, pela lógica, completa em 1. Então, para completar esse um único ciclo, está demorando 1 segundo. Frequência é o número de ciclos por segundo. Nesse 1 segundo, quantos ciclos teve? Nosso amigo respondeu 1 ciclo. Então, qual que é a frequência desse movimento? 1 Hz. Letra A, respondendo a questão. Não precisou fazer nenhuma conta. Era uma questão de interpretação de gráfico, de acordo com o que a gente entende aqui desses conceitos. Diga, Tainá. Mas sempre nos vestibulares, o
Esse resultado vem só os mais 100 Hz, 100 segundos, 100... Depende, porque nessa questão está escrito assim no enunciado: qual é, entre parênteses, em Hertz, a frequência do movimento? Que vai ser o jeito mais comum. Eles vão perguntar qual é tal valor, mas vai ter sempre falando qual unidade é pedida no exercício. Quando for desse jeito, que na própria pergunta do enunciado está a unidade, nas respostas vão estar os valores, só os números. E aí você tem que entender esses números como 1 Hz, 1 sobre 2 Hz, 4 Hz, pi Hz e assim por diante. Mas pode ter questão assim, sei lá, qual é a velocidade de tal objeto? Aí pode ter as opções: 30 centímetros por segundo, 4 metros por segundo, 5 quilômetros por hora. E aí, nas opções, como não foi falado nada no enunciado, nas opções vão estar as unidades. E geralmente embaralha um pouco mais a cabeça. Aí você tem que meio que, tipo, ver qual caso que realmente faz sentido para a situação do teu enunciado. Mas geralmente é desse jeito que está nessa questão, beleza? Vamos ver então a questão 100. A questão 100 vocês vão aí ter que contar quadradinhos. A figura a seguir representa um fio. Então deixa eu só colocar aqui que é 99 a letra A, né? A questão 100. A figura representa um fio num determinado instante por onde se propaga uma onda cuja velocidade é de 18 centímetros por segundo. Foi dado o valor da velocidade. 18 centímetros por segundo. Determine, letra A, a amplitude, letra B, o comprimento de onda, letra C, a frequência. Como que a gente vai fazer isso? Como que determina a amplitude? Tem fórmula aqui na lousa para determinar a amplitude? Não, né? A amplitude não aparece em nenhum desses casos. Então a amplitude, a gente tem que só saber qual que é a definição. A amplitude é essa distância do ponto médio até a extremidade. Dá para saber, então, olhando para o gráfico, qual a distância do ponto médio até a extremidade? Cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Então é contar os quadradinhos. Marca aí com lápis qual seria a linha média. E aí vê quantos quadradinhos dá da linha média até uma das extremidades, para cima ou para baixo. Quanto que deu? Eu ouvi alguém falando assim de forma meio tímida, 2. Vocês acharam aí 2 quadradinhos para cima, 2 quadradinhos para baixo? É isso aí, 2 centímetros de amplitude. Certo? Então, para a letra A, a amplitude vale 2 centímetros. Gente, alguém ficou com dúvida de como achar esse valor? Vocês fazem a linha bem no meio. É só vocês verem, ó, da extremidade superior até a inferior tem 4 quadradinhos. Então tem que marcar no meio. E aí, tipo, tá, daqui no meio para cima é 2, daqui do meio para baixo é 2. Então, sem dúvida nenhuma, 2 quadradinhos cada um valendo 1 centímetro, 2 centímetros. Letra B, o comprimento de onda. Como é que vocês vão fazer para descobrir o comprimento de onda, gente? E agora? Alguma sugestão? O comprimento de onda tem que ser, por exemplo, pegando uma crista até a próxima crista, ou de um vale até o próximo vale, só que não está marcado 2 vales aqui no desenho. Então vamos pegar de uma crista até a próxima crista. Você vê que a segunda crista está indo lá no final do desenho, e a primeira está aqui um pouquinho no começo, né? Tudo bem aí, gente? Vocês estão com dúvida? Pergunta? Tranquilo? Tá. Então, comprimento de onda, de uma crista a outra. Conta aí, gente. Vou deixar vocês aí o tempo contando os quadradinhos de uma crista até a próxima. Quanto tem? Vou contar também aqui. Professor, conta das duas, simultaneamente? Vocês têm que contar assim, ó. Por exemplo, tipo, o quadradinho está aqui, ó. Vocês têm que contar 1, 2, 3, 4, até chegar esse aqui. Então, conta só na linha horizontal. Não sei se fez sentido, se foi isso que você perguntou.
Contaram aí, gente? Quanto que deu de vocês? Oi? 12, isso aí. Então, letra B, comprimento de onda 12 quadradinhos, ou 12 lados de quadradinho, né? Para ser mais preciso, cada lado valendo 12 centímetros. Beleza? Fácil, né? Letra C, como que eu vou descobrir a frequência? Putz, mas frequência seria quantos ciclos acontecem em um segundo. E aqui não está me falando quanto tempo demorou para completar um ciclo, né? Não está te falando quanto tempo demorou para completar um ciclo. Mas você tem o valor da velocidade que foi dado no enunciado e do comprimento de onda. Então tá fácil, né? Formulinha, Weyl ferida. A gente tem esse e a gente tem a frequência. Precisa ajustar alguma coisa em relação às unidades, gente? O que vocês acham? Não, porque aqui está centímetros por segundo e aqui está centímetros. Esses centímetros no centímetro por segundo está batendo com esse. Por segundo se refere ao número de ciclos por segundo. Então o nosso resultado vai sair em hertz. Tudo certo. Só teria que trocar as unidades se aqui tivesse, por exemplo, metros por segundo. Aí a gente teria que mudar isso aqui para metros também. Ok? Então tá fácil, né? 18 é igual a 12 vezes frequência. Frequência vai ser 18 dividido por 12. Dá para simplificar isso aqui dividindo em cima e embaixo por 6. Vai ficar 3 sobre 2. Né? Aqui ó, vai ficar 3 sobre 2. Isso significa que a frequência é de 1,5 Hz. Ok? 1,5 Hz. Vamos tentar fazer então o 102. Mas aqui o 102. Então, nós temos o seguinte. No intervalo de 2 segundos, um vibrador produz ondas em uma corda entre os pontos P e Q, como mostra a figura seguinte. Então, a gente tem uma figura aqui que tem como se fosse um motorzinho que fica vibrando aqui a corda, ok? Então, fica oscilando a corda. E aí, a figura que nós temos, essa formação aqui que nós temos, é o que acontece dentro de um intervalo de 2 segundos. Tá? Dentro de um intervalo de 2 segundos, a gente teve a corda oscilando desse jeito. Letra A, qual a frequência de onda? Letra B, sendo a velocidade de propagação igual a 0,5 metros por segundo, qual o comprimento de onda? Letra C, qual a distância entre os pontos P e Q? Alguma ideia de como a gente resolve essa questão? Veja que na letra B foi passado o valor da velocidade. Na letra B, com o valor da velocidade, foi perguntado o valor do comprimento de onda. Então, olhando pela letra B, dá a entender que a frequência
A gente tem que ter já determinado. Tanto que é por isso que está na letra A. Ou seja, a frequência a gente tem que descobrir olhando para o desenho. E com essa informação de que é no intervalo de 2 segundos. Então, olhando para o desenho e sabendo que é em 2 segundos, o que a gente pode fazer? Vejam quantos ciclos acontecem nesse desenho, quantos ciclos completos. E aí a gente vai falar o seguinte, bom, é esse o número de ciclos que está acontecendo em 2 segundos. Quanto que acontece em 1 segundo. Se vocês repararem aqui, ó, do ponto P até o ponto Q, o ponto P está no ponto médio, sobe, desce, chega no ponto médio de novo, sobe, desce, chega no ponto médio de novo, sobe, desce até o ponto médio. Quantos ciclos a gente completou aqui? Eu vou fazer um desenho para ajudar. Então a gente tem aqui, né? Aqui é o Q e aqui é o P. Então, se vocês repararem, olha só quantos ciclos a gente tem. Aqui é um ciclo, certo? Né? Eu peguei desde o ponto médio que começa a subir até o ponto médio que começa a subir. Desde o ponto médio que começa a subir até o ponto médio que começa a subir. Completou 2 ciclos. E aqui, desse ponto médio que subiu até esse ponto médio que agora vai descer, aqui é somente meio ciclo. Então, aqui é 1, aqui é 1, temos 2 ciclos e meio. Qual o valor da frequência, gente? Se é 2 ciclos e meio em 2 segundos, quanto vai dar a frequência? 1,25 é o número de ciclos, 2,5 dividido por unidade de tempo. 2,5 dividido por 2, 1,25 Hz. Vou até escrever isso aqui, que é a frequência. Agora, para fazer a letra B está fácil, então, a gente tem a velocidade, o valor da frequência, vamos descobrir o comprimento de onda. Bem na preferida. Meio, aqui está metro por segundo, lambda vezes 1,25. O lambda vai ficar meio dividido por 1,25. Puta conta chata, né, gente? Eu não gosto de fazer conta número assim, cheio de vírgula. Então o que eu vou fazer aqui é multiplicar em cima e embaixo por 2. Vai ficar 1 dividido por 2,5. Ainda não gosto de fazer essa conta. Posso multiplicar por 2 de novo, vai ficar 2 dividido por 5. Essa eu já sei qual que é, né? Então vai ficar 0,4. 0,4, qual unidade, gente? Lembrando que o comprimento de onda é uma distância. Então qual unidade vai ser? Aqui era hertz por segundo. Aqui era metro por segundo. Eu não coloquei, mas era metro por segundo, né? Metro por segundo é porque aqui tem que ser metro. Então, 0,4 metros. Perguntas? Para fazer a letra C, qual a distância entre os pontos P e Q? Bom, entre os pontos P e Q, nós tivemos 2,5 ciclos. Descobrimos que um ciclo tem 0,4 metros. Então, a gente pode fazer isso aqui.
Um ciclo é a distância do comprimento de onda, 0,4 metros. 2,5 ciclos é a distância x, que é a distância que a gente quer saber, entre P e Q. Então, vai ficar 1 vezes x é igual a 2,5 vezes 0,4. O que eu estou fazendo é esse vezes esse é igual aos outros dois multiplicados, né? Regra de 3. Então, essa distância vai ser 2,5 vezes 0,4. Isso aqui vai dar 1. Né? É isso mesmo. 5, 0,4 metros. É isso mesmo. 2,5 vezes 4 seria 10, vezes 0,4, então vai dar 1. Ok. Então vamos fazer aqui rapidinho o 103, 104, a gente já passa para uma próxima parte. Então, na questão 103, temos uma onda cuja frequência é 300 Hz, possui comprimento de onda igual a 40 centímetros. Calcule a velocidade de propagação da onda em metros por segundo. Então, a gente tem frequência e o comprimento de onda. Uma onda cuja frequência é 300 Hz, 300 oscilações a cada segundo. Tem comprimento de onda 40 centímetros. Calcule a velocidade, só que tem que ser em metros por segundo. Então, calcular a velocidade com frequência e comprimento de onda está fácil. V igual a lambda vezes zero. A equação fundamental da ondulatória que a gente fala que é o Weinberg-Ferrida. Só que, qual que é o problema aqui nessa questão, gente? Posso colocar aqui direto V igual a 40 vezes 300? Por que eu não posso? Aqui está em centímetros e aqui está metros por segundo. Se tivesse centímetros por segundo, está muito fácil. Mas como aqui está metros, tem que transformar. Tá fácil também, né? 40 centímetros, quanto que é isso em metros, gente? 0,4. Afinal de contas, para ter 1 metro, eu teria que ter 100 centímetros. 0,4 metros. Agora ficou super fácil. V é igual a 0,4 vezes 300. Eu vou usar um zero aqui do 300 para andar com essa vírgula. Então vai ficar 4 vezes 30. Velocidade é 120 metros por segundo. Eu fiz isso para poder ficar em metros por segundo. Ok? Finalmente, na questão 104, bem parecida. Uma fonte sonora emite um som no ar cujo comprimento de onda é igual a 25 centímetros. Então, foi dado o lambda, 25 centímetros. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar
é de 340 metros por segundo. Então, comprimento de onda 25 centímetros, velocidade 340 metros por segundo. Calcule a frequência do som. Ok. Comprimento de onda 25 centímetros, velocidade 340 metros por segundo. Calcule a frequência do som. Né? E essa frequência, não falou nada, mas o que a gente vai fazer? Vamos deixar isso aqui em hertz. Se a gente tem aqui por segundo, a frequência vai sair em hertz, com a condição de que essas duas partes estejam iguais, e não estão. Tudo bem, mas está fácil, né? 25 centímetros, o que eu vou ter que fazer, gente? Transformar para metro. Vai ficar quanto? 0,25, né? Então, eu tenho o comprimento de onda dado, que foi 25 centímetros. Eu vou falar que isso aqui é igual a 0,25 metros. Agora está fácil. Igual a F, 340 é igual a 0,25 vezes F. 340 por 0,25 é igual a F. Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Por quê? Como é que eu fiz isso? Porque 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Vocês lembram o que acontece quando a gente está dividindo por fração, gente? Você lembra como é que faz isso? Como é que eu divido por fração? Mantenho o primeiro, isso, e aí faço o quê? Multiplico pelo inverso da segunda. Então, na prática, fazer 340 vezes 4. Toda vez que eu tiver que dividir por 0,25, é só multiplicar por 4. 340 vezes 4, faz aqui no canto, né? 16, 136, só que tem mais um zero. 136, só que com mais um zero. Hertz, essa é a frequência. Ou seja, esse som é de 1360 oscilações a cada segundo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do som. Pegando esse exemplo mesmo. O que é o som? Do ponto de vista físico, como é que vocês estão me escutando agora? O que está acontecendo? A gente fez essa discussão lá no início do ano, não fizemos? Vocês lembram como é que era essa discussão? Pode falar. As vibrações que chegam no seu ouvido, sim. Como que elas chegam, então? Pelo ar, mais precisamente, você tem um movimento oscilatório das moléculas que estão aqui no ar. Vamos lembrar que esse ar não é uma coisa assim abstrata, não, é uma coisa bem concreta. Tem um monte de molécula preenchendo todo esse espaço. Então, quando eu estou vibrando as minhas cordas vocais, as moléculas do ar vão ser perturbadas por essa vibração. Qualquer som que eu faço isso aqui, essa batida que eu faço aqui com a minha mão, vai perturbar as moléculas do ar, de forma que elas vão oscilar, cada uma que vai oscilando, igual o negócio que eu falei da água e da corda, cada uma que vai oscilando vai meio que puxando as outras. É como se vocês tivessem que imaginar essas moléculas do ar como sendo uma rede que uma molécula está presa à outra. Num gás, elas estão presas umas às outras muito menos do que num líquido, mas mesmo assim elas têm uma influência uma sobre a outra. Então, se uma vibra, vai fazer a outra vibrar, nem que seja porque bateu na outra e fez a outra vibrar também. Então, vai propagando essa oscilação pelo espaço. Daquela oscilação que chega no seu ouvido, aí é o que o cérebro interpreta como som. E pegando esse exercício, o que a gente descobriu? A gente descobriu aqui uma oscilação que o movimento de vai e vem da molécula, olha só, você tem que imaginar, é um negócio muito louco, você tem que imaginar primeiro que essas moléculas são coisas extremamente pequenas, muito menores do que uma bactéria, muito menores do que o limite do que a gente poderia ver com um microscópio normal. Elas estão preenchendo esse espaço aqui dessa sala, e aí quando eu estou fazendo essa perturbação com as minhas cordas vocais, elas estão indo para frente e para trás.
Só que elas vão para frente e para trás, não é tipo assim, foi para frente, foi para trás, voltou. Não, é uma coisa muito rápida. Nesse exercício deu 1360 Hz. Significa que elas estão fazendo esse movimento de vai e vem, completando 1360 vai e vens em 1 segundo. Isso aqui é um som muito fora do comum? Não, não é. 1360 Hz é um som agudo, mas não é nada muito esquisito, não. O ouvido humano tem uma capacidade de escutar sons entre 20 Hz e 20.000. Então tem isso. O ouvido humano, ele tem essa capacidade de captar essas vibrações Eu vou colocar assim, 20 kHz. O que é esse K aqui, gente? Quilo, igual aparece no quilograma, igual aparece no quilômetro. Então é 20.000 Hz, ok? Porém, isso aqui é meio que uma faixa padrão. Tipo, geralmente quando as pessoas vão falar do que os humanos conseguem escutar, é essa informação que é dada. Significa que todo mundo consegue escutar exatamente nessa faixa? Não. Não, porque tem vários fatores que influenciam. O principal deles é a idade. Conforme a pessoa vai ficando mais velha, a tendência é dela perder a audição nessas frequências maiores. E outros fatores influenciam. Por exemplo, escutar música com fone de ouvido o tempo todo. Eu faço isso. Escuto alto ainda, escuto heavy metal. Então, assim, a minha audição vai para o espaço muito antes do que o normal, tá? Eu não sei se eu tenho aqui, mas uma coisa que vocês podem procurar, que é bem bacana, é gerador de tom. Gerador de tom, vocês podem encontrar como o aplicativo com o nome em inglês, Tone Generator. Vou escrever aqui. Vocês podem fazer esse teste na casa de vocês, com os pais de vocês, que é um sonzinho chato, é um sonzinho assim, tipo um pi, daqueles bem assim, né, de sinal mesmo, tipo de telefonia, só que você pode ir mudando a frequência. E aí quando eu faço esse teste, por exemplo, em sala de aula, às vezes eu faço com os meus alunos, eles escutam geralmente, né, estou falando de alunos assim de 14 a 17 anos, eles escutam tons que eu não escuto, principalmente da faixa mais aguda. Tem hora que tá tipo muito agudo que eu falo assim, não, mas pra mim já tá desligado. E a galera fala assim, não, tá um barulho muito chato. Porque eles estão escutando, eu não. Por quê? A questão da idade e também do uso de fone de ouvido que eu faço. Então, comparar eu com 33 anos com alguém com 14 anos, tem uma diferença. Se for comparar eu com 33 anos com alguém de 50 e poucos anos, vai ter uma grande diferença também. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou desligar aqui rapidinho, depois eu ligo, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Vocês não vão escutar que tá muito... Agora sim. Esse aí foi tipo de 3.000 e poucos Hz, né? Aqui tá saindo som com a mesma intensidade, só que a gente não tá ouvindo porque tá em 70 Hz. Então nossa audição não é tão boa para pegar um som tão grave assim, 70 Hz. Mas se a gente for mudando, isso aqui é 1083, então tá próximo disso. Alguém está ouvindo? Eu praticamente não escuto. Eu acho que eu estou escutando. Alguém está escutando? Eu não estou escutando mais nada. Esse aqui está em 16.000 Hz.
Então, bem antes da faixa que é considerada... Eu vou parar aqui para não irritar vocês. Bem antes da faixa considerada que a gente escuta, eu já não escuto mais, tá? Então, estou parando aqui em 16 mil, mais ou menos. Ok? Deixa eu voltar aqui, já está muito bem. Eu estava vendo um vídeo ontem mesmo. Foi ontem ou anteontem? Foi anteontem, na verdade. Eu estava vendo um vídeo sobre música. Um cara que é produtor musical, que entende pra caramba de teoria musical, explicando como que Beethoven conseguia compor e imaginar música depois que ele ficou surdo. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre essa história que Beethoven foi um compositor da Alemanha no final do século XVIII, início do século XIX, um dos maiores compositores da história da música, e com 30 anos ele começou a perder a audição. E aí ele começou a ficar desesperado, porque tem uma carta famosa dele que ele escreve para o irmão falando que ele ia começar a não mais ter nenhum contato com a sociedade normalmente, ele ia ficar isolado, porque ele não conseguia suportar estar conversando com alguém e alguém fazer referência a algum som e ele não escutar. E sendo que era esperado, já que ele era um músico profissional, era esperado de que ele tivesse esse sentido, né, da audição mais perfeito do que todo mundo. E aí uma coisa muito legal é que a partir dos 30 anos, o Beethoven ele começa a escrever as composições dele, começam a ficar indo mais pro lado dos sons mais graves. Por que isso? Lembra que eu falei que na velhice as pessoas começam a perder a audição aqui do mais agudo? Então, o que aconteceu é que esse processo, no caso do Beethoven, foi muito antes, foi com 30 anos. Algo que aconteceria normalmente aos 60 anos, no caso dele começou a acontecer com 30 anos. Ele começou a perder a audição dos sons mais agudos. Então, se vocês pegam as obras do Beethoven no período médio dele, que é quando ele começou a perder a audição, começa a ir para o som mais grave. Aí chega uma hora, quando ele já está com 50 anos, que ele não escuta mais nada, nem os sons mais graves. Então, tudo que ele compunha era através da memória musical. O que acontece nessa época? Ele abandona essas obras que seriam mais para os sons mais graves e ele volta a fazer tudo de novo, porque ele estava dependendo somente da imaginação. Ele não estava mais aquela coisa assim, não, tipo, eu vou fazer aqui dos sons mais graves porque pelo menos esses eu escuto. Então é muito louco essa história, né? Era um vídeo para falar justamente de teoria musical, um pouquinho de física também falava nesse vídeo, e dessa questão da arte, né? De como que a pessoa se relaciona com a arte. Ele estava produzindo uma arte que é considerada uma das grandes coisas da humanidade, né? E que ele mesmo não podia escutar, né? Ficou para a humanidade mesmo, porque ele não escutava mais nada. Enfim, isso aqui tudo só para falar aqui dessa região que a gente escuta, né, de frequências de ondas sonoras, de como que isso influencia na nossa vida, como que isso é influenciado por nossa idade, nossos hábitos, nossa fisiologia, ok? Bom, ondas sonoras. O que a gente precisa falar também, além das ondas sonoras, nessa parte aqui, nessa temática de aula? Sobre as ondas eletromagnéticas, que eu já falei um pouquinho com vocês, vamos relembrar então o que são as ondas eletromagnéticas, tá? Então, as ondas eletromagnéticas é outra história, também extremamente importantes para o nosso dia a dia. Pessoal, assim como as ondas sonoras têm uma ligação com um dos nossos sentidos, que é a audição, as ondas eletromagnéticas têm alguma ligação com algum dos nossos sentidos, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Que onda eletromagnética está ligada com os nossos sentidos? Oi? Do ouvido é justamente as ondas sonoras. Para as ondas eletromagnéticas, a gente pode falar da nossa visão. O que a gente enxerga são oscilações eletromagnéticas. O que são as oscilações eletromagnéticas? Aqui a gente não consegue detalhar tanto, igual eu fiz para vocês, como no caso das ondas sonoras. Para a gente entender em detalhes o que é a onda eletromagnética, a gente precisava estudar uma cacetada de conteúdo em termos de
eletricidade e magnetismo e de como as duas coisas se relacionam. Não é possível de fazer isso agora. Mas eu vou só dizer o seguinte: vocês com certeza já ouviram falar em algum momento da vida de vocês que a gente pode ter carga elétrica em algumas coisas. Não sei se nessa turma eu fiz a demonstração, né, de a gente pegar e picotar papel para você raspar alguma coisa no cabelo e ver se você consegue mexer o papel, né? Então, nessa demonstração, a gente estava fornecendo carga elétrica, a caneta, né, que a gente passava aqui, ou a régua. Com carga elétrica, se você tivesse um objeto com carga elétrica e você oscilar ele, lembrando que ondas é quando você tem uma oscilação de alguma coisa. Se você oscilar a carga elétrica no espaço, você faz propagar pelo espaço uma onda eletromagnética. Vocês podem pensar que a origem disso é oscilação de cargas elétricas. De certa forma, essas cargas elétricas oscilantes, elas fazem a propagação de alguma coisa no espaço. O que é essa alguma coisa? É a influência elétrica no espaço. Agora, a coisa legal é que isso você pode ter sem precisar ter matéria. Então, se você tiver uma carga oscilando no meio do vácuo e não tem nada, não tem nem ar, mesmo assim, o campo elétrico oscilante se propaga, porque é uma influência no espaço. Tá? Junto com essa coisa do campo elétrico, você tem um campo magnético, uma influência magnética. Que seria o efeito magnético que a gente vê quando a gente está mexendo com bússola. Ou, mais fácil ainda, quando a gente está mexendo com ímãs. Então, os ímãs têm esse efeito de campo magnético. Então, oscilação eletromagnética é a oscilação do campo eletromagnético, que pode ser originado por oscilação de cargas. Então, origem, oscilação de cargas. E aí, assim, isso é o máximo que eu posso ir em detalhes com vocês agora, porque senão a gente não consegue completar aqui essa discussão. E aí a coisa interessante é que pode se propagar, não precisa de meio material. Não precisa de meio material. Som precisa ter um meio material para se propagar, precisa ter o ar, ou precisa ter, sei lá, alguma coisa. Som pode se propagar na água, por exemplo. Mas você não pode ter som se propagando no espaço, no vácuo. Tá? Não, a onda eletromagnética pode se propagar no espaço e no vácuo. E aí a gente tem algumas categorias. Vou pegar aqui alguns valores médios. Só um instantinho. Quais são as faixas de frequência?
Gente, então, eu coloquei aqui, né, isso aqui a gente já tinha falado, dessas 7 faixas de frequência. Eu coloquei alguns valores médios de frequência, tá? 10 elevado a 6 significa 1 milhão, né? 10 elevado a 10 seriam 10 trilhões, aqui seria, aqui seria 10 bilhões, aqui seria 1 trilhão, 100 trilhões, aqui já é 10 quatrilhões, aqui 1 quintilhão e aqui 100 quintilhões. Essas faixas de frequência, não peguem isso como se fosse um valor exato, tá, gente? É só para te ter uma ideia, mais ou menos, tá? Então, o que acontece é que é uma onda de rádio que é utilizada em telecomunicação, é você pensar que uma carga elétrica vibrou 1 milhão de vezes em 1 segundo. Isso pegando um valor médio. A gente pode ter onda de rádio lá desde 10 elevado a 3 Hz, por exemplo. 10 elevado a 3 não, mas um pouco menos, 10 elevado a 4 Hz já dá para ter ondas de rádio, seria 10 mil Hz. E você pode ter ondas de Hz até 10 elevado a 8. Então é mais ou menos nessa faixa aqui, né, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo na potência. Então você tem que ter a carga oscilando tudo isso. Para a luz visível, vamos lembrar aqui, né, como é que nós estamos vendo uns aos outros nesse instante? Por que a gente consegue ver as coisas aqui nessa sala de aula? Porque entra a luz do sol, ou a luz dessas lâmpadas, bate nos objetos e volta. Só que a gente não está contando qual é a história que acontece quando essa parte do bater e voltar, na reflexão. Esse bater e voltar, essa parte da reflexão, é uma interação super complexa com as cargas elétricas nas moléculas. Os elétrons, as camadas eletrônicas que estão externas às moléculas, vão vibrar e vão jogar de volta essa luz, essa oscilação eletromagnética. E é uma frequência, olha só, 10 elevado a 14. 10 elevado a 14 é 100 trilhões. Então, isso é um valor médio, né? O que você está enxergando nesse instante é um efeito que é de uma oscilação de cargas elétricas que aconteceram nos objetos que você está vendo. E essas cargas elétricas oscilaram, em média, 100 trilhões de vezes por segundo. Com uma pequena diferençazinha, né? Se você tem uma oscilação um pouquinho mais acima, você está indo para o lado da cor azul, violeta. Se você está tendo uma oscilação um pouquinho mais abaixo, você está indo para a cor, indo para o vermelho. Tem aquelas cores do arco-íris que correspondem a diferentes frequências, ok? E aí você tem as outras também, que a gente já falou, né? As ondas de rádio é usada para telecomunicação, micro-ondas. Tem aquele lance usado no forno. Vocês lembram como é que era que funcionava a questão do micro-ondas, gente? Como é que a gente consegue esquentar a comida no forno de micro-ondas? É porque o que acontece mesmo? Porque você está agitando as moléculas de água. Você está usando aqui uma frequência eletromagnética que interage com a molécula de água, que faz com que a molécula de água comece a ficar agitada. Ou seja, ela vai aumentar de temperatura. Se for um alimento que tenha bastante água, então ele vai aquecer. Infravermelho era aquilo que a gente falava que o nosso corpo está emitindo. Eu sempre falo brincando. Cada um de nós é uma estrelinha que brilha, que emite um brilho, só que a parte chata é que o nosso brilho ninguém vê, né? A gente não consegue detectar infravermelho, mas se você tiver um óculos de visão noturna, você consegue. Aí você consegue ver como as pessoas são estrelinhas brilhando, tá? Porque está uma frequência abaixo da nossa capacidade dos olhos, né? Das células que estão lá atrás da retina serem sensibilizadas. Ultravioleta está numa frequência acima. O Sol emite muito nessas 3 faixas: infravermelho, visível, ultravioleta. Com a parte central no visível. Isso não é à toa, tá? A maior parte das espécies de animais evoluíram para ter algum sentido, algum órgão que conseguisse captar a parte principal que o Sol emite. Né? Então, o fato da gente enxergar no visível e do Sol emitir a maior parte centralizada no visível, não é uma coincidência. É o fato de que a gente evoluiu nesse ambiente.
Ultravioleta o Sol também emite bastante. E aí tem uma coisa interessante sobre ultravioleta, tá? Se fosse contar só com o quanto chega de ultravioleta do Sol até a Terra, a gente estava ferrado. A gente estava na merda. Por quê? Porque esse monte de ultravioleta ia interagir com as nossas moléculas de DNA, ia danificar as moléculas de DNA, e isso geralmente equivale a desenvolvimento de tumores ou de câncer. O que acontece? Por que isso não acontece normalmente? Porque a Terra tem uma proteção contra o excesso de ultravioleta do Sol, que é a chamada camada de ozônio. Gente, cuidado, porque no vestibular aparece muito sobre camada de ozônio e efeito estufa. E já apareceu questão misturando as duas coisas com alternativas que fosse justamente para enganar o aluno ou a aluna de achar que uma coisa é igual a outra. A questão ambiental da camada de ozônio não tem nada a ver com a questão do efeito estufa. Camada de ozônio é a proteção que tem na atmosfera da Terra, geralmente concentrada 20 km acima, na estratosfera, que é uma faixa da atmosfera onde tem um monte de molécula de ozônio, por isso o nome camada de ozônio. Qual é a atuação dessas moléculas de ozônio em relação à ultravioleta? O ultravioleta bate na camada de ozônio, quebra o ozônio e, para ser quebrado, ele teve que absorver esse ultravioleta. Então, ele não atravessa. Tipo, é como se todas as moléculas de ozônio meio que se sacrificassem para a ultravioleta não atravessar. Se você começa a destruir esse ozônio, o que acontece? O que vocês acham que vai acontecer? Vai atravessar a ultravioleta. Vai chegar aqui, vai dar câncer em todo mundo. E era isso que estava acontecendo. Claro, não uma coisa não tão assim drástica, mas basicamente era isso que estava acontecendo a partir da década de 50, por conta principalmente de refrigeradores, geladeiras que utilizavam substâncias no motor da geladeira. Era a substância que ia ser responsável por resfriar a geladeira em si, eram substâncias que, quando eram liberadas na atmosfera, atacavam o ozônio. Então começou a ter um problema ambiental chamado buraco na camada de ozônio, que é basicamente você diminuir a concentração de ozônio e entra mais ultravioleta. E, não coincidentemente, começou a ter mais casos de câncer de pele. Década de 60, 70. Na década de 90, houve um esforço político para tentar banir essas substâncias. E, de certa forma, conseguiram. Hoje, existe esse problema na camada de ozônio? Existe, mas ele está relativamente controlado. Relativamente. Ainda não é um problema assim que a gente pode esquecer. Existe, mas não é tão desesperador. Ok? Isso porque teve uma questão assim mesmo de vários países assinarem acordos para não ter mais essa substância. Exatamente o que não está acontecendo em relação ao efeito estufa. Né? Tipo, o efeito estufa está acontecendo, está sendo intensificado e as mudanças políticas ainda são bem pequenas. Tá? Então, veja, não é a mesma coisa. O efeito estufa tem a ver com você aumentar a concentração de gás carbônico e isso tem um efeito de aquecer o planeta. Ok? Tainá, você tinha uma pergunta? Não? Tudo certo? Então, o ultravioleta tem essa importância relacionada à camada de ozônio. Se não tiver camada de ozônio, entra tudo, ferra com tudo. Mesmo assim, mesmo com a camada de ozônio, entra um pouco. Então, por isso que sempre profissionais de saúde indicam as pessoas usar filtro solar se elas vão ficar expostas ao sol por bastantes horas. Tá? Porque existe sim uma maior incidência de câncer de pele, principalmente em pessoas idosas, quando essas pessoas tiveram atividades profissionais que estavam relacionadas a ficar expostas ao sol. Né? Então, sei lá, se a pessoa se era um cara, um velhinho que passou a vida toda trabalhando em fazenda, plantando coisa, ficando exposto ao sol, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver câncer de pele ao final da vida, ok? Raio-X, raio gama, frequências maiores. Aqui existe uma relação entre a energia do fóton. O que é o fóton?
O fóton é a interpretação de como que a onda eletromagnética seria interpretada se fosse formada por partículas. O que acontece na física é um negócio muito louco, que é assim, dependendo do experimento que você faz, você vê esse comportamento de onda, que tem uma frequência, tem uma oscilação, tem alguns fenômenos que são relacionados à onda. Difração, interferência, enfim, tem um monte de coisa que eu não entrei nos detalhes. Agora, dependendo do experimento, o resultado que você vê indica que isso aqui que a gente está chamando de onda eletromagnética não seria uma onda, seria uma emissão de feixes de partículas. E essas partículas são chamadas fótons. E aí a grande pergunta é, mas afinal de contas, o que é a onda? O que é a luz? A luz ou todas essas frequências, o que essas coisas são? São ondas ou são feixes de partículas? E o bizarro é que a comunidade dos físicos, das físicas hoje, responde que é os dois ao mesmo tempo. A natureza tem essa dualidade, onda-partícula. Dependendo do que você for observar, a luz é uma onda. Dependendo do que você for observar, a luz é partícula. E essas partículas são chamadas fótons. E aí, quando você tem aqui a frequência aumentando, você aumenta junto a energia do fóton. Então, eu vou escrever aqui, ó, energia do fóton. O que acontece? Quanto maior energia o fóton tiver, mais provável ele conseguir quebrar ligações químicas na molécula do DNA. Se é mais provável que ele quebre ligações químicas na molécula do DNA, é mais provável que o seu corpo, suas células estejam transmitindo informações erradas do que vai ser produzido no seu corpo. Transmitir informação errada, gente, a primeira coisa que acontece. Tem um conjunto de informações nas tuas células que é extremamente valioso, que são as informações relativas a cada célula do seu corpo poder se destruir, como se fosse uma espécie a célula tem um momento que ela vai morrer. E por que isso é uma informação valiosa? Porque não é para sempre que a célula consegue executar todas as funções biológicas. Vai acumulando erros no DNA. Então, com o mecanismo de evolução biológica, o nosso próprio DNA tem uma informação assim, ó, depois de tanto tempo, a célula vai para o lixo. E aí o que o corpo faz é repor. A gente está sempre construindo novas células. Quando você tem muitos erros no DNA por conta de radiações com fótons muito energéticos, o que acontece? Geralmente, a primeira parte que vai ser comprometida é essa informação do DNA de que a célula vai ter que morrer uma hora. E aí o que acontece com a célula? Ela não morre mais, ela começa a ser uma célula que só executa funções, entre aspas, defeituosas, e aí isso consome recursos do seu corpo e meio que ela continua a se multiplicar. Isso tem um nome, tumor. E aí o tumor pode ser, digamos, benigno ou maligno. Quando é um tumor benigno, é um crescimento de células que não está comprometendo exatamente o teu corpo. Quando é um tumor maligno, está comprometendo, então começa a influenciar em alguma outra coisa. Por isso que é importante essa informação da célula ser jogada fora e você poder repor. Diga, Tainá. Esse negócio de célula, e tem a ver com uma mulher grávida entrar na sala de raio-x e deformar o bebê? Tem a ver. Isso eu não vou saber explicar exatamente, Tainá. Você vai ter que perguntar para o professor ou professora de biologia. Mas tem a ver sim com o fato de quando você tem o feto em desenvolvimento, principalmente, quanto mais no início da gravidez, mais perigoso, porque quando o feto tem pouca idade, sei lá, são feto de dias ou semanas desde que foi gerado, então o que acontece é que são poucas células, e se essas poucas células tiverem seu DNA danificado, essa informação vai ser passada adiante para o restante das células que vai formar o bebê. Eu acho que é isso, mas aqui, é o professor de física tentando falar de uma coisa que já é para biologia, então pergunte aí para o professor ou professora de biologia. Eu acho que é por isso, mas tem a ver sim.
Então essas 3 radiações elas oferecem esse perigo, sendo que a ultravioleta, que a gente comentou do câncer de pele, dessas 3 é a menos perigosa. O raio-x, aí a gente pensa assim, nossa, então, meu Deus do céu, eu fui lá, tirei uma radiografia do meu pé, que eu achei que tinha quebrado o pé, ai meu Deus, então eu vou ter câncer no pé? Não, não é isso. Você ser exposto a raio-x uma vez ou outra não tem problema nenhum. O problema é ser exposto sempre. Eu contei aqui nessa sala a história da mulher que trabalhava num instituto de veterinária, que ela ficava sempre na recepção e aonde tirava os raios-x dos bichinhos era no andar de cima, sem saber a radiação conseguia penetrar pelo concreto e chegar nela. Então ela trabalhou durante anos e teve câncer depois de anos trabalhando nessa empresa, né? Raios gama, mais perigoso ainda, que é o que são os raios liberados em processos nucleares. Então, raio gama você tem em processos de fissão e fusão nuclear. Aonde tem isso? Bomba atômica e usinas nucleares. Aquela bactéria que eu falei, esse até eu até tinha esses nomes, eu acabei de deixar aqui. Eu vou falar errado, eu acho que eu falei errado, que é cheia norberg, alguma coisa assim, que é essa bactéria que se alimenta de radiação? Você procurou aí? Depois você me mostra então no final da aula. Então, aí o que a gente tem tudo isso que eu estou falando você tem os organismos que vão além, né, que conseguem sobreviver ou conseguem de alguma forma aproveitar essa radiação, que é o caso dessa bactéria, né? Mas muito raro, muito raro. Esses organismos geralmente são os chamados extremófilos, que conseguem sobreviver em condições extremas de temperatura, pressão, disponibilidade de oxigênio. Vocês têm organismos que conseguem ficar meio que num processo de hibernação sem oxigênio, né? E por aí vai. Ou nesse caso de conseguir usar de proteção? Que interessante isso. Interessante. Isso aqui poderia ser uma coisa a ser utilizada em tecnologia espacial, né? Para ter, por exemplo, sei lá, uma colônia em Marte. Em Marte você tem muita radiação chegando porque não tem uma atmosfera grossa igual a nossa. Então, o que acontece? Como é que você faz se você na superfície de Marte está chegando um monte de radiação? Tem que ter alguma coisa para proteger. Isso poderia ser uma ideia, né? Gente, então é isso. A gente está tendo hoje a nossa última aula do ano e a gente volta depois a partir da semana do 4 de janeiro, né? Mas vejam em apostila, revejam os exercícios que a gente fez ao longo do nosso curso, vejam os outros conteúdos, vão pesquisando, que aí a gente volta depois das férias para falar dessas outras áreas de física que ficou faltando, principalmente eletricidade, que é importante pra caramba, cai bastante vestibular. Firmeza, gente? Então, obrigado aí pela participação, por vocês comparecerem. Vamos descansar um pouquinho agora nas férias e é nóis!